Trazendo uma boa notícia para vocês e também para não queimar a largada aí com o nosso tempo, a Plurix, que está promovendo a nossa abertura hoje, resolveu fazer o sorteio de duas coisinhas para nós. Uma delas é uma vaga no curso de UX Research, tá? Um curso que tem como público profissionais como nós, da área de design digital como um todo, e inclusive games. Para vocês concorrerem nesse sorteio, vocês precisam seguir 2 passinhos aqui, tá? Seguir o perfil da Plurix no Instagram e preencher esse formulário que a gente pode enviar o link agora no chat para vocês, tá? Acho que alguém até já enviou ali. Muito obrigada, Alexandre. Preencham esse formulário ao longo dos próximos minutos, né? A gente vai ter a fala da Vanessa e, no final, eu vou paralisar as inscrições e a gente vai fazer o sorteio aberto para todo mundo ver das duas coisinhas, tanto a vaga no curso quanto o livro, que é o Velos, deixa eu achar aqui, o Velos at Play, Valores em Jogos Digitais, tá? Livro enviado aqui pela Blusher. Beleza, gente? Falei muito, né? Como sempre, quem me conhece sabe. Agora eu queria convidar a nossa a Vanessa, que vai fazer a nossa abertura hoje mais que especial. A Vanessa é sócia fundadora da Plurix Design, um escritório de design estratégico, e é especialista em experiência do usuário, né? A Vanessa já tem uma carreira aí bastante longa e hoje ela vai compartilhar conosco as melhores experiências, os melhores achados a respeito especificamente de modelos mentais. Vanessa, vou deixar com você para que você se apresente melhor, né? Acho que a melhor estratégia é sempre a gente falar um pouquinho sobre a nossa carreira. E queria te agradecer em nome da universidade, em nome do evento, por estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo, a sua experiência em prol de uma indústria mais diversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Nívia. Eu estou super honrada por estar aqui hoje falando com vocês. Boa tarde, pessoal. Queria já dar um toque aí para o time da Plurix, que o formulário está fechado, vocês já devem ter visto no chat. A gente precisa permissionar a galera para preencher o formulário do sorteio, gente. Bom, agora que a gente já vai resolver isso, daqui uns 2 minutinhos já deve estar com a permissão aberta para todo mundo. Eu estou super honrada de estar aqui, de falar sobre um tema que eu adoro, que faz parte intensamente da minha carreira e que faz parte também desse curso que a Plurix está lançando de UX Research, porque vocês vão ver que, no final das contas, é tudo sobre o quanto a gente sabe a respeito das pessoas, o quanto a gente pesquisa e o quanto a gente deixa os achismos de lado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só me mandem um joinha quando aparecer, para eu estar ciente. Tá aparecendo certinho. Legal, maravilha. Bom, vamos lá, então. Aqui tem os nossos endereços, né? Tem o nosso site, o nosso Instagram. E aí, falando um pouquinho de mim, eu não gosto muito dessa parte, porque eu sempre acho um pouco complicado a gente falar da gente mesmo, mas vamos lá. Eu trabalho há mais de 18 anos no segmento de experiência do usuário, com arquitetura de informação, facilitação de processos e pesquisa com o usuário. Já trabalhei com clientes bem grandes, como Visa, Volkswagen, Ambev, Cielo e afins. Eu já fui Head de UX na UMAP BBDO, que é uma agência de publicidade bem grande, né? Trabalhei na Try, que é a primeira consultoria de UX do Brasil. Hoje eu sou sócia da Plurix e também professora da Miami Ed School, da PUC e do IED, tudo na área de UX mesmo, em cursos livres. E aí, falando um pouquinho sobre a Plurix, né? Quem somos nós? Nós somos um escritório de design estratégico, nós não somos uma consultoria, a gente busca resolver problemas que as pessoas têm, conectando esses pontos estratégicos de negócio, necessidades das pessoas e também aquilo que existe de limitação tecnológica, aquilo que vai abrir ou não uma porta para a gente trazer uma solução. E aí a gente traz sempre essa camada de usabilidade, experiência, engajamento em plataformas, para entender como construir um ecossistema digital sólido para as empresas com que a gente trabalha. Aqui está o nosso time,
Como vocês podem ver, a professora Nívia está aqui com a gente também atualmente, chegou há pouco tempo e já está fazendo um trabalho incrível na Plurix. E aí, antes de começar, eu queria já deixar esse recado com vocês. Hoje, a gente vai habilitar o código Gaming for All 50 com 50% de desconto no nosso curso de UX Research para quem estiver participando aqui da palestra. Então, aí pelo QR Code, vocês podem ver mais detalhes sobre o curso, tem uma aula aberta e tudo mais, que dá tempo de assistir depois que terminar a palestra. E esse desconto vale até as 23h59 de hoje. Eu acredito que, obviamente, vocês vão esperar para entender um pouquinho do assunto durante os próximos 45, 50 minutos, mas já fica a dica aí para vocês. Bom, eu vou falar um pouco sobre modelos mentais. E, de fato, é muito importante a gente conhecer como a mente funciona para a gente poder produzir bons produtos digitais que façam sentido na vida das pessoas e que atendam essas necessidades que existem, né? Antes de mais nada, eu queria falar do que se trata isso, do que se trata, afinal de contas, o modelo mental. Bom, basicamente é o seguinte, a gente tem um mecanismo e o nosso cérebro usa atalhos para tomar as decisões mais cotidianas. Então, vamos lá. Quando a gente precisa sair do carro, abrir a porta do carro e, por exemplo, entrar na padaria para comprar o pãozinho e o leite, a gente não precisa pensar para fazer essas coisas, né? Elas já estão dentro da nossa cultura, dentro da nossa rotina, dentro daquilo que a gente está acostumado desde sempre. Isso é um exemplo de um modelo mental muito simples, muito simplificado, que a gente não precisa raciocinar para tomar as decisões. Então, eu não preciso, por exemplo, parar e pensar quando eu estou sentada no banco do carro e falar: o que eu tenho que fazer agora? Mas como que eu abro essa porta? Porque eu já tenho um aprendizado aí que nos leva a entender que quando você chega ali na porta da padaria, você vai descer do carro e entrar e fazer o seu pedido ali dentro. Então, existem atalhos muito rápidos que nos levam a isso. Da mesma forma que se você cria costumes, você vai criando novos modelos mentais para você. Então, se todas as vezes que você vai até uma padaria, você compra um chocolatinho, isso acaba sendo incorporado à sua rotina. E você não precisa ponderar sobre aquela decisão por muito tempo. Você simplesmente pega aquele chocolatinho e vai embora para sua casa. A gente acaba guardando muita energia, né? Não colocando muita... Opa, desculpa, gente, aqui o meu cursor, ele às vezes some, e aí, só um instantinho. Problemas técnicos aqui, apareceu. Então, com isso, a gente acaba poupando energia e a gente consegue agilizar a nossa rotina, né? A nossa vida. Inclusive, a gente nem percebe que a gente está tomando uma decisão. E é aí que está a questão do jogo, assim. É tão natural e é tão orgânico para a gente que não parece ser uma decisão de fato, mas é. E a definição mais curta que existe para modelos mentais é que eles são esses mecanismos cerebrais que representam a realidade externa. É aquilo que a gente entende do mundo que cerca a gente e das ações que a gente toma. Então, eles definem como um indivíduo percebe, pensa e age. Então, é como eu olho para uma situação, como eu processo e como eu vou fazer alguma ação em cima dela, né? Eles são resultados de experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida, da nossa história pessoal e de um repertório sociocultural. Mas aí, para descer um pouquinho a fundo nessa história, eu vou falar um pouquinho como eles são moldados, né, para cada um de nós. Porque quando a gente está dentro da mesma comunidade, os nossos modelos mentais são muito semelhantes. Mas quando a gente muda, por exemplo, geograficamente, e analisa dois grupos que estão muito distantes e vivem em culturas muito diferentes, tudo isso já é muito... já não é tão semelhante assim, né? A gente está trabalhando em lugares muito distintos, com bases de conhecimento muito diferentes. Então, o primeiro ponto que define o modelo mental é o sistema nervoso. Cada um de nós tem nuances na química cerebral que vão fazer com que a gente perceba a vida de um jeito. Então, a gente não percebe situações da mesma forma. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre viés cognitivo, que é uma coisa que nos leva a pensar
que as pessoas que estão com a gente, elas percebem o mundo da mesma forma que a gente, mas isso não é verdade. Cada um aí tem umas pequenas diferenças em avaliar e perceber essas situações que acontecem no dia a dia. Um outro ponto é a cultura. Então, a cultura, ela forma esse modelo mais coletivo, né? Ela desenvolve ideias baseadas mais em experiências que a gente vive em comunidade, por conta das religiões, organizações de comunidades e sociedades, enfim, são coisas mais que são acima da gente, mais macro, né? Então, não tem aquela história, por exemplo, de que o brasileiro ele é extrovertido, de que o brasileiro é um povo aberto, que faz amigos com facilidade. Isso faz parte do nosso modelo mental cultural. E por mais que a gente não se identifique com isso, a gente entende o que isso significa, porque está ao redor da gente no dia a dia. O terceiro ponto é a linguagem. A linguagem é o que estrutura a nossa consciência. Então, o que a gente está falando precisa ser traduzido de alguma forma para o mundo exterior. E a linguagem, ela também é responsável pela construção do modelo mental, principalmente porque a gente recebe muita informação. E conforme a gente vai recebendo informações, a gente vai criando um modelo nosso pessoal. E a gente vai transmitir essa nossa percepção do mundo com as nuances da nossa própria percepção, com as nuances da nossa própria experiência. Por último, a história pessoal, que está muito relacionada à cultura, se a gente for pensar, mas aí é mais no microcosmo, não no macro. Então, são as experiências que uma família vive, como a sua mãe ensinou coisas para você que você carrega na vida até hoje, a sua raça, orientação sexual, nacionalidade, etnia, tudo isso tem influência nessa constituição do modelo mental individual, disso que é nosso especificamente. E é aí, por isso, principalmente, por conta da história pessoal, que a gente vê que, às vezes, pessoas que são muito próximas, mas que vivem em outras famílias, elas já têm percepções bem diferentes de situações muito semelhantes. E aí, abrindo um parênteses aqui interessante dentro desse tema, eu queria falar um pouco para vocês sobre um tipo específico de modelo mental que é praticamente invisível para a gente, que é o viés cognitivo. E o porquê que eu trouxe o viés cognitivo para a gente conversar um pouco em cima dele? Porque ele é fundamental para quem trabalha na construção de games e outros produtos digitais. Ele é uma coisa que é um game changing, assim. Ele realmente faz você criar um produto em outro nível, se você conhecer a fundo cada um deles e fazer com que, de alguma forma, os seus produtos trabalhem em prol desses vieses que já estão embutidos na gente. Então, eles são pequenas mentiras que o nosso cérebro conta para a gente com o objetivo de encurtar um caminho de pensamento e tomada de decisão. Vocês notam que, quando eu estava falando de modelo mental de um jeito mais genérico, eu também estou falando de tomada de decisão, de atalho para tomada de decisão. A diferença na interpretação aqui do viés cognitivo é que ele é uma mentira, é um auto-engano do nosso cérebro para deixar a tomada de decisão mais simples e também privar a gente de algum sofrimento. Então, tem alguns vieses que são essenciais para a gente considerar quando a gente está criando games e outros produtos digitais. Vou falar de alguns para vocês, mas tem uma lista muito extensa. E eu vou deixar aqui, terminando essa parte dos vieses, que são 10 que eu trouxe para mostrar para vocês, eu vou deixar um QR Code para vocês escanearem e verem uma lista bem extensa. Acho que é a lista mais completa que existe em português. O primeiro deles é a recompensa variável. Quando as recompensas são randômicas, elas motivam a gente a continuar. Então, se elas parecem raras, imprevisíveis, elas causam um desejo e uma expectativa grande na gente. Então, mesmo que a gente tome uma certa consciência disso, a gente continua impulsionado a brincar dentro de certos cenários para continuar ganhando, já que é uma possibilidade, porque é assim que o nosso cérebro interpreta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em aplicativos de qualquer tipo de serviço, e principalmente em games, esse viés ele é extremamente usado
para fazer com que as pessoas viciem, né? Para que elas fiquem mais tempo usando determinadas plataformas. O segundo é o gatilho. A gente precisa de pequenos lembretes colocados no nosso caminho para a gente lembrar e motivar a tomar decisões que não são tão óbvias assim na nossa rotina. Então, quando a gente está, por exemplo, usando algum aplicativo que ele quer que você compre alguma coisa, moedas para continuar jogando, ou por exemplo, alguma feature especial que você não tem acesso na versão, ele o tempo todo vai te mostrar esse lembrete no meio do caminho, no meio da jornada de consumo mesmo, para você ter a vontade de pagar e poder, enfim, continuar usando e usar de uma forma mais abrangente. O terceiro é a história. E esse aqui, ele é importantíssimo, e não só para a criação de produtos ou serviços, mas para tudo na vida, assim. Todas as decisões que a gente toma, elas são filtradas por uma história. Pode ser uma história real ou pode ser uma história de mentirinha. Mas a gente precisa ser envolvido por essa história. Então, sempre que a gente escolhe algo, sempre que a gente opta por um caminho, a gente está sendo guiado por uma história que está subentendida, que está sendo contada ou claramente ou não. Então, isso é bem legal para a gente pensar mais uma vez em um tema que vem sendo falado muitas vezes nos últimos anos, que é o poder da narrativa, o poder do storytelling. Então, quando a gente quer se vender em uma entrevista de emprego, quando a gente quer fazer alguém comprar uma ideia que a gente tem, pensar de forma estruturada na história que nós estamos contando, é o primeiro passo para abrir a porta para que essa pessoa seja envolvida por aquele tema que nós estamos colocando e ela embarque junto com a gente nele. O quarto é a prova social. Então, a gente tende a seguir padrões de pessoas similares em situações que são novas ou não são tão familiares para a gente. Então, é por isso que há um tempo atrás, muitos games e muitos outros tipos de aplicativo começaram a trazer, por exemplo, os amigos que já jogam, os amigos que já estão usando, porque essa prova social faz com que a gente fale, poxa, se essa pessoa que eu respeito, que ela está no meu hall de confiança, ela está usando isso, então provavelmente é algo legal mesmo. E aí fica mais fácil você tomar essa decisão. Um outro viés é a necessidade de certeza. A gente ansia demais por ter certeza, porque a gente é mais propenso a tomar decisões se a gente achar que aquilo é certeiro. Por mais que esse viés ele seja comprovadamente um erro, né? Porque a gente sabe que é impossível ter certeza das coisas, a gente sabe que, na verdade, é uma ilusão, mas a gente tem essa necessidade muito forte de controle. Então, quando a gente está falando desse viés especificamente, a gente percebe que quando a gente traz, por exemplo, em interfaces, informações mais precisas sobre aquela tomada de decisão, traz o aval de alguém muito conceituado, muito respeitado, ou traz alguma coisa que nos faz acreditar que aquela escolha certa, fica muito mais fácil optar por aquilo e tomar aquela decisão. Existe também esse viés da escolha limitada. Nós somos mais propensos a fazer escolhas quando existe um número reduzido de opções. Quem aqui nunca foi em um restaurante que abriu o cardápio e tinha lá 80 pratos diferentes e você definitivamente não sabia o que escolher? Primeiro porque tinha muita coisa que você chamava atenção, que eram coisas que você gostava. Segundo porque você começa a pensar, putz, mas se eles estão ofertando tantos pratos diferentes, será que eles fazem direito tantos pratos assim? Então, a escolha limitada, ela é crucial para a gente facilitar o caminho do usuário nessa tomada de decisão. Então, vocês podem ver que quando tem, por exemplo, um sistema onde você tem modelos de assinatura daquele sistema, geralmente tem 2 ou 3 modelos diferentes, e não 15, né? Por mais que aqueles 2 ou 3 eles não cubram as necessidades de todos os usuários, do público-alvo daquele produto, é melhor você limitar, porque você abre um caminho mais amplo para que os usuários tomem uma decisão e escolham um desses planos, do que você ampliar demais essa oferta. Então, aqui do lado tem esse exemplo
no cardápio só com cinco pratos, né? Porque facilita bastante o processo de quem chega lá sem conhecer. A gente tem também a reputação. Então, nós nos preocupamos excessivamente, profundamente, com os nossos comportamentos pessoais, se a gente souber que eles estão sendo vistos e avaliados por outras pessoas. Então, a gente quer parecer bem na fita, fato. Por mais que a gente tente, por exemplo, trazer para a nossa vida o eu não vou me preocupar com o que pensam de mim, isso é absurdamente forte no ser humano. Então, a questão da reputação também ela é trabalhada em muitos produtos digitais, porque a gente quer parecer bem na fita. E aí, quando existe uma rede social ali, uma rede de contatos integrando essa ferramenta, você sabe que as pessoas estão avaliando você. E aquilo que você diz e como você se posiciona, enfim, todos os aspectos que ficam públicos ali da sua personalidade. Então, esse viés também é muito importante. E, por último, tem o acesso limitado. A gente naturalmente deseja coisas que são percebidas como exclusivas ou que pertencem a um grupo seleto de pessoas. Então, a gente pode trazer um exemplo clássico aqui. Por que os cartões de crédito Black eles são tão vistos como objetos de desejo? Porque poucas pessoas podem ter. Porque você precisa ter uma renda muito alta para aparecer com o cartão daquele no supermercado pagando a sua conta. Da mesma forma, quando você tem um status especial em algo digital, porque você já galgou ali alguns degraus e chegou naquilo, você tem essa sensação de potência, porque você tem algo que não está disponível para as outras pessoas. Então, sei lá, quando você usa o Mercado Livre, você vai subindo aqueles degraus, né? E quanto mais degraus você sobe ali, mais benefícios você ganha, menos frete você paga. Isso é acesso limitado. E fechando aqui esse parêntese dos viés cognitivos, tá aqui o QR Code para vocês acessarem essa lista que é cheia de vieses, que é muito legal. Se alguém quiser escanear e colar o link aí no chat, também é bacana. Mas, afinal de contas, como a gente faz para entender o que pensa, sente e como age o público com quem a gente vai trabalhar? Então, se eu estou criando um game novo, um aplicativo, ou seja lá o que for, como eu faço para entrar no universo dessa pessoa e entender quais são essas nuances e esses detalhes que não ficam tão claros assim quando a gente analisa superficialmente? Eu trouxe aqui para vocês uma história em quadrinhos que foi feita pela Indy Young e pelo Brad Coble, que é muito legal para mostrar o poder de um diagrama de modelo mental quando a gente está tentando descobrir como as pessoas pensam, reagem e entendem aquilo que a gente está ofertando a elas. Então, eu vou passar pela historinha aqui com vocês, até porque ela envolve a gente, de novo, o storytelling aqui se fazendo presente, né? Existe uma narrativa para contar o que é um modelo de diagrama, um diagrama de modelo mental, o que é muito mais legal do que parar e explicar a parte técnica, que pode ser um pouco chato. Então, o Kevin, ele está lá no supermercado e faz 3 semanas que ele está fazendo dieta. Ele, para ajudar esse processo, ele baixou um aplicativo, como tantos que existem, né? E esse app controla o que ele come, então ele tem que tirar fotos do prato, tal, o quanto ele se exercita, ele coloca lá quanto tempo foi, quanto durou a atividade, se ela foi moderada, intensa e tudo mais, e também ajuda na contagem das calorias. Então esse aplicativo está ali rastreando a vida do Kevin, né? O app é ótimo porque ele faz mapeamento de dados, mas ele não está monitorando essas motivações mais complexas que direcionam o comportamento do indivíduo. Então, assim, ele sabe que ele deveria comprar um lanche saudável no mercado, mas na cabeça dele existem várias razões para preferir um doce. Então, ele está ali empurrando o carrinho e ele está pensando: poxa, eu tive um dia difícil, eu mereço um chocolatinho. Meu almoço foi super saudável, é só um docinho, afinal. Quem nunca passou por isso? Quem nunca fez uma dietinha e não passou por isso? Ou enxerga isso em outras situações em que você começa a abrir campo para você furar aquilo que você está tentando fazer. Então, o app não consegue mapear o momento da autossabotagem. Ele é falho nesse aspecto.
E aí, quando você entende o que o Kevin está pensando, você começa a notar quais são as lacunas, né, desse aplicativo. Então, ele é um app que conta calorias e isso é útil, mas ele não considera a parte central do comportamento do Kevin. Como que a gente pode passar a criar produtos digitais com as features certas, com aquilo que ele realmente precisa, que vai ajudar no processo de autossabotagem? E é aqui que entra algo como um diagrama de modelo mental, que pode ser muito útil. Então, é uma representação gráfica, visual, de como um certo grupo de pessoas pensa e age. E ele é montado como predinhos, vocês estão vendo? Como se fosse o skyline de uma cidade. Então, a gente tem ali a linha do horizonte, os prédios, e tem as estruturas, né, as fundações por baixo. O que está acima e o que está abaixo desse solo? Bom, o que está acima são as motivações e o que passa na vida dessa pessoa que está tentando fazer dieta. Então, quem é o meu público, o que eu estou tentando habilitar com ele e quais são os campos em que eu estou trabalhando para poder entender depois adiante, vocês vão ver nas entrevistas, como chegar nessas respostas certas. Então, a parte de cima mostra aquilo que o grupo de pessoas pensa, sente e age. E a parte de baixo mostra as features que podem tentar ajudar a melhorar esses comportamentos. Então, aqui nos exemplos da dieta, né? As pessoas estão cansadas da comida permitida na dieta, vão dormir com fome para perder peso, usam o jejum para perder peso, contam calorias e permitem um docinho de vez em quando. Como a gente pode ajudar? Bom, trazendo educação nutricional, fazer um gerenciamento de snacks pelo aplicativo, enfim, existem possibilidades para ser pensadas para a gente começar a preencher as lacunas que não existem naquele app de hoje, que basicamente coleta dados e te mostra o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Então, talvez o app do Kevin precisasse ensinar como ele pode passar ileso pelos doces na fila do caixa. Porque sempre que a gente está no mercado, ou tem aquele caracol que a gente tem que atravessar, que tem todos os doces, os chocolates do mundo, né? E as outras porcarias que você acaba pegando também. Ou se não tem o caracol, na boca do caixa sempre tem, né, os chocolates, as balinhas, as coisas gostosas. E é difícil, de fato, passar ileso a isso. Então, talvez o app saiba quando o Kevin está no mercado ou no restaurante e notifique-o para tirar uma foto da compra. Eu não estou dizendo, não vamos fazer juízo de valor se essas ideias que estão aqui são boas ou não, tá, gente? É muito mais pelo pensamento de onde a gente precisa chegar. Ele pode configurar esse aplicativo também para postar a foto no Facebook automaticamente, fazendo com que receba incentivos das pessoas ou não. Então, pô, e se eu avisar, por exemplo, no Instagram, que o Instagram é uma rede social mais propícia a esse tipo de coisa. Eu vou falar que eu entrei lá no Instagram, no projeto Verão, eu vou ficar 60 dias fazendo dieta. E aí eu vou postar meus pratos e minhas compras todos os dias. As pessoas que estão lá me acompanhando no dia a dia, elas vão participar de alguma forma dessa minha nova rotina, né? E aí, se eu tirar uma foto da compra do supermercado e tiver só coisas saudáveis, eu vou ganhar mais likes, eu vou ficar mais feliz. Afinal de contas, receber likes vai ativar aí o nosso cérebro, fazer com que ele se sinta mais feliz, mais pleno, e vocês sabem disso. E se eu postar uma foto que tem lá 2 barras de chocolate enormes, as pessoas vão falar, pô, mas você já furou seu desafio, isso vai me desestimular. Então, de repente, a gente precisa pensar em features que vão dar cobertura a essa autossabotagem que eu estou fazendo na minha alimentação, porque isso vai me ajudar a continuar na dieta, continuar nesse trilho, né? Então, de onde vem essa informação? Como eu faço para montar aquelas pilhas no diagrama de modelo mental para entender o que o meu público pensa? Ela vem das pesquisas para entender motivações. E aí a gente vai ver uma versão super simples de pesquisa. O primeiro passo é ouvir os participantes.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está entrevistando alguém que é do nosso público-alvo é não se colocar como uma pessoa que está tentando validar o produto que a gente já pensou, o produto que a gente tem em mãos, o produto que está ali já na boca de sair, porque a gente gosta muito dele e nós estamos apegados. A gente precisa dar um passo para trás e deixar que a curiosidade guie a gente para entender o porquê aquela pessoa faz certas coisas, ou porque ela deixa de fazer certas coisas também. Então, a gente precisa, nas entrevistas, ir até a raiz da motivação. Talvez seja uma emoção, um hábito antigo que ela tem desde a época da escola, porque comia doces para aliviar o estresse das provas. Então, só conversando de uma maneira muito curiosa, muito exploratória, é que nós vamos conseguir entender modelos mentais de um determinado público, para começar a montar os nossos diagramas. E aí, conforme a gente ouve mais pessoas, a gente começa a ver tendências nos comportamentos. A gente começa a perceber que existe ali um apanhado de coisas que podem ser classificadas dentro de um padrão. Então, aqui a gente tem exemplos, olha só. Come demais por causa de tudo que está acontecendo no mundo e na vida. Come para lidar com o estresse. Se livra do estresse pela comida. Então, eu tenho aqui 3 visões de 3 usuários entrevistados diferentes. Mas quando a gente agrupa isso, a gente consegue chegar em come muito quando está estressado. Então, na verdade, a gente já consegue colocar isso como um padrão e perceber que existe aí um comportamento que é bem comum e que a gente precisa pensar em como atendê-lo quando a gente está desenhando esse produto. Então, cada torre vai representar esse espaço cognitivo. E isso vai formar a metade superior lá do diagrama que nós vimos alguns slides anteriores. Agora a gente começa a organizar essas features já que a gente tem. Desculpa, gente. A gente começa a organizar as features que a gente já tem, que a gente já pensou para o nosso produto digital, ou as que a gente gostaria de criar para tentar aplacar a dor que a gente descobriu no grupo de entrevistados. E aí a gente vai começar a ver que tem áreas que atualmente a gente não está atendendo, que tem dores do nosso público que a gente não tem nenhuma feature que atenda, que a gente não está conseguindo, como produto digital, atender à expectativa do usuário. E a gente também vai ter algumas features que não correspondem a nenhum modelo mental. E talvez seja o caso de descartar essas features que não estão atendendo aos modelos mentais. Ou então fazer mais pesquisa para entender se a gente deixou alguma coisa passar. Mas não tem muito porquê a gente trazer para um aplicativo, para um produto digital, um game, ou seja o que for, features que não interessam ao nosso público, que não fazem sentido para ele. Para um designer, ter um roadmap de evolução é bem importante, bem importante. E esse roadmap ele tem que ser sólido, tem que ser baseado em dados e não ser inventado a partir da nossa cabeça. Então, o que é esse roadmap? Eu vou entender o que o aplicativo precisa atender nesse momento, ver o que é essencial se criar agora e avaliar isso de tempos em tempos para saber quais são as novas features que eu preciso criar, como eu vou colocar isso na pauta e, enfim, como a gente vai evoluir o produto ao longo do tempo. Então, tudo isso é muito valioso porque tira o nosso processo de criação, o nosso processo de design do campo do achismo. Então, a gente precisa se colocar, em primeiro lugar, no lugar do nosso público, depois das entrevistas, não antes, porque se a gente se colocar no lugar antes, a gente vai começar a achar coisas e eu vou chegar lá. Mas a gente precisa se colocar no lugar do nosso público, porque isso ajuda a projetar soluções específicas para essas pessoas. Então, a gente vai conseguir dividir as features que são essenciais, porque elas são potentes e a gente precisa investir mais energia nelas, e aquelas outras que talvez rendam um outro aplicativo, um outro serviço, porque não são tão importantes assim para aquilo que a gente está tentando responder naquele momento e resolver como produto, né? Então, o processo todo é basicamente a gente entender qual é essa jornada real das pessoas em cima daquilo que a gente está trabalhando ou do problema que nós estamos resolvendo, para a gente poder chegar no micro detalhe, no micro momento e saber como atender aquilo, como a nossa ferramenta digital vai dar suporte real à vida das pessoas. Então, o diagrama de modelos mentais,
ele vai muito além de apps ou games. Ele não é só para produtos digitais. Ele é uma ferramenta importantíssima também para outras áreas da organização. Atendimento ao cliente, o marketing, vendas, contratos legais, enfim, todo mundo pode se beneficiar do processo de pesquisa e empatia reais com os públicos envolvidos. E aí, gente, uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, que a gente já falou na live que nós fizemos com a Nívia ontem no Instagram da Plurix, toda hora, todo momento é um momento de fazer pesquisa. Pesquisa não se faz só no início de um projeto, pesquisa não se faz só no final de um processo de criação. Todo momento é um momento para você entender se você está no caminho certo ou não. E se você está olhando para o seu público da forma como ele precisa ser olhado, da forma como ele precisa ser percebido. Existe muita prepotência da gente quando nós trabalhamos com construções digitais, com ferramentas, plataformas e afins. Existe essa arrogância de achar que a gente já entendeu tudo e que a gente pode só sair desenhando tela. E, na verdade, isso quase sempre nos leva a lugar nenhum, porque a gente perde o fio da meada quando a gente não está em contato com as reais motivações que as pessoas têm. Então, quais são os 2 pontos que eu trago de residual desses quadrinhos que a gente acabou de ver? Primeiro é que jornadas clássicas de usuários, essas que são baseadas em atração, exploração e conversão, elas deixam lacunas enormes no nosso entendimento de um cenário. Então, quando eu estou falando, por exemplo, eu estou vendendo esse salgadinho aqui pela internet, é um salgadinho super exclusivo, eu vou fazer uma campanha e eu vou colocar esse salgadinho para vender em alguns sites, ou ele vai ficar, enfim, peças de mídia, as pessoas vão entrar no site, vão ler o conteúdo, vão comprar e vão, enfim, recomendar para outras pessoas, vão falar para os amigos se gostaram ou não. A jornada nunca é tão simples assim. A jornada sempre tem todas essas nuances intermediárias que vão fazer a pessoa decidir ou não por comprar aquele produto ou por seguir usando um determinado serviço, seguir jogando um determinado game e assim por diante. Eu acho que a essa altura vocês já devem ter feito os links, depois que eu falei de viéses cognitivos, por exemplo, com o tanto de arapucas que games como Candy Crush trazem para a gente, né? Eles vão direto nas nossas falhas de processamento mental para conseguir agarrar a gente, deixar a gente ali dentro, né, preso. Então, existe ali um estudo minucioso para entender tudo isso. Não é uma jornada simples de atração e vou jogar e pronto, e agora vou recomendar para os meus amigos. Definitivamente não é tão simples assim. E somente a estruturação de respostas de uma pesquisa nos traz direcionais mais certeiros. Então, não adianta também a gente fazer pesquisa solta demais, fala com 3 pessoas, as respostas são diferentes, e aí a gente começa a considerar tudo aquilo como verdade absoluta. Isso também não ajuda, não leva a lugar nenhum. É importante fazer pesquisa com volume mínimo de usuários e entender como encontrar padrões. O nosso curso de UX Research é sobre isso, principalmente, né? Interpretação de pesquisa e, além disso, como construir a pesquisa da forma estratégica mais certeira para descobrir aquilo que precisa ser descoberto e não jogar recurso de pesquisa no lixo e horas e dias e, enfim, recursos financeiros. A gente precisa entender a pesquisa de uma forma muito mais estratégica e como um game mesmo, como um jogo de tabuleiro, para a gente poder mexer essas peças no sentido certo e a gente poder capturar as respostas certas que a gente está buscando, né, que vão fazer a diferença no produto que a gente está criando também. E aí tem alguns tipos de pesquisa que podem capturar essas nuances de pensamento do público. Tem as entrevistas em profundidade, as etnográficas, que a gente vai até o meio em que a pessoa vive e entende a cultura que está em volta dela. Essas são riquíssimas, mais caras, obviamente, mas elas são muito úteis quando a gente está trabalhando em projetos maiores. Os diários de uso, onde as pessoas precisam narrar o que elas fazem no dia a dia para a gente entender como entrar ali naquelas lacunas, né, da vida das pessoas. Os grupos focais, onde as pessoas discutem e trazem questões ali já com esse senso de comunidade mais presente na própria pesquisa, para a gente
capturar, por exemplo, percepções de como um indivíduo quer parecer para outros, e isso também é muito importante para quando a gente está construindo o nosso book de achados de uma pesquisa com usuários. Em resumo, gente, não invente. Não pense que você conhece um determinado público. Não pense que porque é um grupo muito parecido com você mesmo, é um público que tem a mesma faixa etária, vive no mesmo lugar e tem o mesmo poder econômico, vai ser muito parecido. Não, não necessariamente será. Pode ser completamente diferente. Então, eu trago aqui para vocês até uma provocação. A ideia de que nós sabemos tudo sobre um grupo de pessoas ou que elas pensam parecido com a gente também é um viés cognitivo. Também é o nosso cérebro tentando enganar a gente. Então, isso precisa ser desmontado, sabe? A gente precisa quebrar isso. Todas as vezes que a gente achar que a gente sabe como alguém pensa, como um grupo pensa, ou como ele reage, lembrem-se, o cérebro está tentando sabotar a gente. Então, é melhor a gente quebrar com isso e investir o tempo na pesquisa, investir nosso recurso, enfim, e mesmo que seja uma pesquisa de guerrilha, que não é uma pesquisa estruturada, porque não tem verba, não tem tempo, dá para fazer pesquisa com pouco recurso também. E aí eu queria, para concluir a fala, queria deixar um residual aqui para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E assim, são dicas muito simples, mas que se vocês começarem a pensar nelas com mais seriedade, vocês vão ver que para tudo isso é importante. Para tudo que a gente cria, para tudo que a gente coloca à prova, para tudo que a gente quer produzir, seja como um indivíduo nos seus trabalhos mais pessoais, naquilo que você faz até de um jeito mais solto, talvez artisticamente, ou como um profissional mesmo. Então, são 5 dicas práticas para começar a criar produtos digitais sensacionais. A primeira de todas é converse. Esteja verdadeiramente interessado em ouvir o que as pessoas pensam. Pare de pensar no que você vai falar enquanto tem alguém falando. Tente focar e prestar atenção de verdade, porque isso é enriquecedor. A gente que trabalha com design, a gente que trabalha com essa criação de produtos para pessoas, que sempre tem alguém no centro do processo como usuário, a gente precisa de verdade aprender a ouvir. Porque é isso que vai fazer a gente parar de criar coisas que as pessoas não usam, que não interessam a elas, que não têm aderência à vida delas. Então, saiba interpretar também o que as pessoas estão dizendo, nem sempre elas estão sendo extremamente claras naquilo que elas estão colocando, mas o principal aqui é ouvir, se interessar, ter curiosidade, cavar mais informações. E, enfim, eu acho que o designer que não é curioso sobre pessoas, ele fatalmente não vai executar um bom trabalho. E isso é bem importante. A dica 2 é inspire-se. Então, sempre, o tempo todo, pode ser dentro do seu segmento, fora, mas procure aquilo que as pessoas estão fazendo de novo. Procure aquilo que sai do lugar comum, que não é o mais do mesmo, né? Questione os seus modelos e crenças, porque modelos mentais também têm esse lado negativo de encher a gente de crenças pré-definidas sobre as coisas. A gente acaba achando que existe só um jeito de fazer algo. A gente acaba acreditando piamente que só tem um certo e não várias possibilidades. Então, inspirar-se, ir atrás de coisas novas que estão sendo feitas, muda muito isso de acreditar em uma forma única. Amplia muito o nosso espectro de pensamento e de consideração. Então, procurem lugares, sites, Instagrams de arte que vocês jamais acompanhariam, tentem entender o que está sendo feito cientificamente, linkem as coisas, construam a cadeia de informações que vai ser mais rica para vocês. O terceiro ponto é o pesquisar, usando métodos baratos e que vão trazer insights muito preciosos. Então, Vanessa, eu preciso gastar quanto para fazer uma rodada de entrevista em profundidade? Acho que você precisa basicamente de 2 dias.
Um para elaborar um roteiro bem aberto, bem exploratório, que não vá colocar teu usuário em caixinhas de responder sim e não, mas que permita que ele conte histórias. E o segundo dia para você entrevistar 5 ou 6 pessoas e já começar a entender mais sobre elas. Então, pesquisar não precisa ser caro. Pesquisar pode ser completamente viável dentro da maioria das empresas, dentro de quase todas as empresas, eu diria. E eu vejo que muita gente vem para conversar com a gente sobre o nosso curso de research, falar, mas não adianta, a minha empresa não investe em pesquisa, eu não vou conseguir realizar nada. A empresa não precisa investir em pesquisa para você conseguir insights extremamente produtivos e preciosos para aquilo que você está construindo. O quarto é prototipe com baixo custo. Então, não existem soluções perfeitas na primeira tentativa. Tente materializar a sua ideia da forma mais simples para fazer teste com o público-alvo. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma agenda, né, que foi prototipada em papel. Às vezes, um protótipo em papel dá conta do recado, de entender se aquilo é o suficiente para o nosso público ou não, quando a gente está falando de uma parte muito pequena do que a gente está tentando construir. Então, pensem como que tipo de ferramenta vocês precisam para prototipar com baixo custo e como vocês podem trazer isso para o dia a dia sem gastar tempo, dinheiro em ideias que talvez não sejam as melhores ideias e que não têm potencial de ir adiante. E, por último, lembrar-se sempre que inovar é trazer uma mudança positiva e significativa para a vida das pessoas. Inovação não é tecnologia. Eu vejo o termo inovação sendo usado como sinônimo de tecnologia de ponta nos últimos anos, largamente, assim. E, na verdade, você inovar pode ser uma inovação extremamente simples e offline, não precisa ter nada de tecnologia envolvida nesse processo todo. Então, pensar se aquilo que nós estamos construindo é novo, mas novo no sentido de trazer uma mudança legal para a vida das pessoas, seja na parte de entretenimento, seja na parte mais prática e funcional da vida delas, isso não importa, mas algo que vai ter um impacto legal, um impacto positivo. E aí era isso. Obrigada, eu quero agradecer demais a audiência de vocês. E aí, deixar aqui como último recado, a última chamada para o sorteio da vaga do livro. Tem aí o Instagram da Plurix Design para vocês seguirem e o formulário que, se alguém puder mandar de novo aí no chat, eu agradeço. E também o desconto, o nosso código de 50% off até as 23h59 de hoje, para fazer um curso super voltado à pesquisa de usuários, a entender todas essas questões que nós colocamos aqui de uma maneira super abrangente hoje. Eu tenho certeza que gerou muitas dúvidas, mas a gente vai a fundo nesse processo durante o nosso curso. E o mais importante, é um curso ao vivo, que tem o suporte da comunidade da Plurix, então a comunidade participa ativamente respondendo e interagindo via Slack, mas também você pode tirar dúvidas ao vivo na aula, porque ela vai estar acontecendo ali, não é um curso gravado, monótono, nem nada disso. Então é isso, gente, muito obrigada. E eu não sei se a gente vai abrir para perguntas, a gente vai? Podemos, você acha que está tranquilo por você? Dá tempo? Por mim, tudo bem. Tranquilo. Eu anotei na verdade, 2 perguntinhas e um elogio também que fizeram para você no chat aqui. A primeira pergunta é da Priscila. Ela perguntou quanto tempo geralmente dura uma pesquisa com os usuários? Priscila, uma pergunta pode durar... Uma pergunta, perdão. Uma pesquisa pode durar de um dia a meses a fio, assim. Então, depende muito da verba envolvida, depende muito do quanto você precisa descobrir ainda, do que é o seu produto, onde você quer chegar com ele naquele momento em que você está pesquisando. Mas não existe uma resposta precisa para isso. Se você está começando um produto, a sua pesquisa vai ter um dia, 2, 3, não vai ser uma pesquisa muito longa se você estiver começando seus mapeamentos, mas conforme você vai tendo produtos mais sólidos, com uma materialização mais concisa e tudo mais, você vai aumentando a sua pesquisa também, né? E o quanto você investe nela. Uhum.
Ótimo. O Gabriel perguntou aqui que ele falou que está meio confuso sobre como transformamos o resultado na pesquisa em features, porque, pelo que ele entendeu, as pesquisas ajudam a descartar features apenas. Ah, não, é que assim, vamos lá. A gente descobre que existe uma lacuna. Então, vamos supor que eu esteja fazendo pesquisa e eu descubra justamente aquele momento do Kevin, onde ele está no supermercado e ele começa a flertar com os doces. Quando a gente descobre isso via pesquisa, a gente vai tentar construir features que aplaquem aquele momento. Então, tem um exemplo lá na história em quadrinhos do app que vai mapear quando você está dentro de um supermercado, né, por geolocalização, e te mandar uma notificação pedindo para você tirar uma foto das suas compras. Porque assim, de uma forma ou de outra, ele está te pressionando ali a não fazer a compra do doce, do porcaritos que você ficou com vontade de comer. Então, assim, a ideia do diagrama de modelos mentais é mapear todas essas questões que permeiam a cabeça do usuário, que estão na mente dele, no dia a dia, na rotina, e aí começar a pensar em ideias que vão dar suporte a esses problemas que ele enfrenta no dia a dia. Ótimo, beleza. E essas foram as perguntas. Aqui eu tenho um elogio também que deixaram para você. A Sandra falou que foi muito relevante sua fala, que nós temos os nossos referenciais e eles não são comuns a todos. Então, a pesquisa prévia sobre o perfil do público-alvo é fundamental. Acho que a psicologia tem muito a contribuir acerca das crenças, perfil e, sobretudo, sobre esquemas de reforço, intervalo fixo e razão fixa. Fantásticas suas dicas, extremamente úteis suas colocações. Perfeito, muito obrigada. Adorei o comentário também. E é isso, a psicologia é importantíssima nesse processo. Ótimo. Se aí vocês quiserem, tem espaço para mais uma perguntinha, caso vocês queiram. Caso não, a gente vai encerrando por aqui. A Priscila comentou no chat que ela tem mais uma perguntinha. À vontade. Gente, aproveito para reforçar que o formulário da Plurix do sorteio vai fechar daqui 5 minutinhos, tá? Então, última chamada. Se você não preencheu ainda, dá tempo de participar aqui com a gente. E aí, na sequência, eu vou fazer o sorteio aberto aqui, ao vivo, para todo mundo acompanhar. Tanto da vaga do curso, quanto de um livro que a Blusher nos enviou. Beleza? Legal. Eu estou lendo a pergunta da Priscila aqui. Sou de outra área, arquitetura. O curso seria interessante para eu conhecer melhor os usuários de espaços? Eu acho, Priscila, que as metodologias de pesquisa e a forma como a gente pensa estrategicamente nelas são muito parecidas, muito semelhantes. Mas o curso ele tem como objetivo te ajudar a construir pesquisa para produtos digitais, principalmente. Então, eu acho que ele pode ajudar e pode ampliar o pensamento, mas ele não tem um foco especificamente para isso. Excelente, Ivan. Pessoal, temos mais uma perguntinha aí para a gente aproveitar ao máximo a presença da Van aqui com a gente hoje? Se alguém preferir, pode inclusive abrir o microfone para a gente fazer essa pergunta final, tá? Então, só avisa no chat que aí eu desmuto o microfone para a pessoa. Ah, desculpa, gente. Então, eu quebrei o protocolo aqui da organização, queria pedir para vocês enviarem a pergunta no chat, tá? Não, Vai ser mais fácil. pode mandar, pode perguntar pelo microfone, é só para eu saber para desmutar a pessoa. Alguém? Kenny, vamos lá. Não, era só um comentário. Beleza, gente, estou pedindo aqui, estou em contato com o pessoal da Plurix para a gente encerrar o formulário, tá? E a gente pode seguir, então, com o nosso sorteio. Mas, antes, eu queria agradecer mais uma vez a Van por ter vindo até aqui hoje, compartilhar com a gente esse conteúdo que é riquíssimo, é precioso. Eu senti, assim, como se ela estivesse resumindo um semestre de aula em 1 hora, tá? Alguns dos aspectos que a gente conta para vocês em sala de aula
talvez de forma mais didática, digo, no sentido de espaçada, para que não sobrecarregue, ou que vocês tenham a chance de acessar um conteúdo e testar, né? Foi resumido aqui de maneira brilhante pela Van, e que é bem legal vocês ouvirem também por um terceiro, né? Porque às vezes vocês ficam um pouco viciados no nosso discurso. Nós mesmos, né, enquanto professores, também podemos ter um discurso que parece que reverbera nas nossas cabeças, e às vezes a gente esquece de falar, ou ouvir de uma forma diferente pode ser muito rico nesse processo de aprendizagem, tá? Acho que um dos maiores achados aqui da nossa discussão hoje é, inclusive, que o design é um campo extremamente interdisciplinar, né? Como já dizia o Flusser ali, a gente é capaz de fazer a ponte entre dois mundos, quando ele fala de um mundo da arte e um mundo da técnica, técnica essa como valor científico, né? E, então, nós teríamos a capacidade de navegar, de ser uma espécie de ponte entre esses dois universos, e não por um acaso a gente teve contribuições aqui no chat de pessoas da arquitetura, da psicologia, e não somente aqui da área de games, tá? Acho que a gente abre, então, o Game for All com o melhor contexto possível, um olhar panorâmico e cuidadoso sobre a experiência, sobre como é que a gente observa, se comunica, se aproxima, entra em estado de empatia com os nossos usuários, no nosso caso, especialmente aqui, os jogadores, e a importância da pesquisa como um recurso que não deveria ser utilizado somente no início, né? Mas que cabe a qualquer momento do projeto, tá? O que pode mudar aí são os métodos, são os recursos que você utiliza, a forma ou o tipo de dado que você quer coletar muda de acordo com o momento do projeto, mas, de maneira geral, pesquisa é a forma mais interessante da gente atuar de forma profissional e cuidadosa aí nas nossas tomadas de decisão, sem criarmos decisões, sem tomarmos decisões ou criarmos projetos baseados apenas no achismo ou nas nossas experiências pessoais, que são bastante limitadas, né? Gente, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente fazer o sorteio, tá? O que a gente tem aqui para tentar deixar o mais idôneo possível, né? A nossa planilha dos inscritos, ela vai aqui de Adegmar até Wendel, ok? São 193 números, e só para vocês conferirem, essa planilha acabou de ser extraída aqui do Simpla, onde a gente tem de Wendel, aqui na parte de baixo, até... Deixa eu rolar aqui mais um pouquinho. Até Adegmar, mas aqui não está na ordem. Ah, não, tá, mas está na página anterior, provavelmente. Estou tentando achar o A aqui, gente. Então, Adegmar está aqui, é o primeiro nome, né? Não sei porque que eu não estou conseguindo ver a lista. De Adegmar a Wendel, certo? O que eu precisei fazer aqui nessa planilha é apenas tirar as redundâncias, tá? Porque algumas pessoas se inscreveram 2 vezes, portanto, elas teriam uma chance aumentada aí ao lado dos outros. Então, a única coisa que eu fiz foi realizar esse filtro. E agora, eu vou fazer o seguinte. A gente vai sortear um número, né? Entre o número 1 e o número 193 em um software aqui chamado sorteador, tá? Nívia, tem um dos Brunos que está duplicado ainda. Posso ver. Dá só uma olhadinha. Bruno Marcucci. Pode ser, porque eu fiz o filtro pelo e-mail, então talvez o Bruno tenha ele cadastrou 2 e-mails, tá? Então, assim, só para vocês acreditarem na idoneidade. No caso do Bruno aqui, Bruno, vou retirar uma das suas inscrições, tá? Peço desculpas se a gente tiver algum nome repetido, tá? Tentei fazer da melhor forma possível aqui para a gente conseguir concluir o sorteio rapidamente. Então, a gente vai até o número 193. Eu colocarei aqui 193. A gente vai rodar o sorteador, né? Na primeira chance, vai ser para o sorteio do livro, e na segunda rodada da vaga do curso, tá? A partir do momento que a gente revelar... Uma coisa, Nívia, aí você coloca um e no outro 193.
É sortear um número entre 1 e Ah. 193. Obrigada, gente, que eu estou um pouco emocionada aqui, né? Nunca fiz esse tipo de coisa na minha vida, mas agora eu sou professora, apresentadora e a gente então vai sortear e na sequência, com o nome que a gente tirar lá, a gente vai verificar se ele cumpriu os requisitos, né? Preencher o formulário e a conta no Instagram. Então, 3, 2, 1 e sorteando. Número 107, tá? Vamos olhar aqui, então, pela ordem das células. Número 107 é Leonardo Lisboa. Então, Leonardo, você está presente? Deixa eu só colocar uma coisa, Nívia, que o Rafa acabou de avisar aqui, que a gente precisa reforçar, só que precisa seguir o perfil da Plurix, tá? Exato, gente, precisa seguir o perfil da Plurix no Instagram. Legal. Perguntei no chat se o Leonardo Lisboa está presente aqui para a gente poder já avisá-lo que ele ganhou o livro. Mas o Leonardo não preencheu o form, tá, gente? Então, infelizmente, o Leonardo vai dar chance aí para um próximo. O Leonardo também não estava presente aqui na palestra, Nívia. Beleza, vamos para o Acabamos de próximo verificar. número, então. Tentar de novo, sortear. Nívia, posso dar uma dica? Eu não Claro, sei se vai Ivan. trabalhar demais, mas eu acho que é melhor a gente gerar a planilha do form da Plurix, porque lá todo mundo estava aqui na palestra. Faz sentido, Van. Será que a planilha da Plurix vem numerada? Vem numerada também. Bom, a gente coloca na célula, claro. Não, ela vem numerada assim. Vitor, você deve estar aí me ouvindo. Você Estou consegue... escutando. Não, mas não você, é o Vitor da Plurix, desculpa. Tudo bem. Você consegue gerar essa planilha agora? Eu estou recebendo aqui, deixa eu dar uma olhada. Recebi a planilha, vou abrir aqui, vocês já vão ver junto comigo. Então, tá. Temos a planilha de todo mundo que está presente, tá? Só para a gente verificar aqui, o número de participantes. Então, agora temos 43, tá? E eu vou sortear, então, por 43 pessoas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir mais fácil e mais justo, com certeza, muito mais otimizado. Eu disse 43? Então, sorteando agora o ganhador do livro, tá, gente? O número sorteado foi o último nome da lista, que vai ser Luiz Harsh, tá? Luiz, você ganhou o livro. Peço para que, por gentileza, você envie na mensagem direta aqui, no direct, para mim, ou para o Cadega, tá? O usuário aqui, Cadega, o seu endereço completo para a gente poder fazer o envio do livro na segunda-feira, tá? Então, você acaba de ganhar o livro da Mary Flanagan e da Ellen Nissenbaum, tá? Sobre valores nos jogos. Um livro bem legal que vocês têm aí como leitura obrigatória quando vocês chegam na disciplina de cultura, tá? E, confirmado aqui também pelo nosso time, o Luiz está seguindo o perfil do Instagram da Plurix. Agora, acho que o mais valioso, né? A gente vai fazer o sorteio, então, do próximo número, que é o número do curso de Research da Plurix. Então, sortear agora. Número 19. Número 19, Matheus Gomes dos Santos. Matheus, está aqui com a gente? Parabéns. Te peço também para que você só aguarde que a gente vai enviar para o seu e-mail cadastrado as informações do seu... de como você acessa o curso, tá? Já que você acaba de ganhar uma bolsa. Parabéns, Matheus. Espero que vocês tenham curtido a nossa palestra, a fala da Van hoje. Esse assunto ele é importantíssimo. A Plurix, inclusive, nos apoiou com um dos códigos um dos cupons promocionais. Então, se você não foi o felizardo aqui hoje de ganhar o curso como o Matheus, você tem a chance de
até a meia-noite se inscrever pagando só metade do valor, tá? A Plurix tem cursos aí, não somente sobre UX Research, mas sobre UX Writing, que é a habilidade de definir as questões relativas ao conteúdo, muita coisa a respeito aí, superficialmente falando, do texto, né, de como a gente vai se comunicar com esses nossos usuários, que é tão importante quanto, em muitos casos, a visualidade, e a gente está planejando uma série de outros cursos legais aí para vocês. Fiquem à vontade para interagir com os perfis do Cadega, para saber as próximas atividades aqui do Gaming for All. A gente pretende ter atividades quase que todas as semanas, tá? Até o final do semestre, e continuaremos no segundo. Para acompanhar, fiquem de olho no seu e-mail, o professor Delmar sempre encaminha as comunicações, e o perfil do Cadega no Instagram. E para mais dicas, cursos e para a gente continuar discutindo UX em altíssimo nível aí, eu recomendo que vocês acompanhem também as nossas redes sociais da Plurix, Instagram, site e, por que não, os nossos perfis, né? Porque a gente sempre posta e deixa vocês a par de tudo de melhor que está acontecendo aí na indústria. Queria agradecer mais uma vez, Van. Quero só agradecer pelo espaço, pela recepção de vocês e muito obrigada mais uma vez. Espero ver alguns de vocês lá no nosso curso. Até mais. Demais, gente. Brigadão. Acho que em nome do Cadega também a gente queria agradecer a presença de vocês duas também, trazer essa palestra incrível para que nós alunos, né, pudéssemos entender um pouco melhor sobre essa área. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigado, A gente. gente se vê em breve, então. Obrigadão. Tchau, tchau.